lúpus é uma doença grave. Ela é crônica e tem uma origem autoimune. A etiologia é uma interação entre fatores ambientais, infecciosos, hormonais, indivíduos que possuem suscetibilidade genética, né, tendo como consequência uma inflamação e dano de órgão estrutural permanente. E ela é mais prevalente em mulheres, né? A relação é de 10 para 1, sempre, né? Essas doenças estranhas sempre dá mais em mulher. E pesquisas nos Estados Unidos e na Europa apontam que o lúpus afeta de 40 a 200 mulheres em 100 mil pessoas, né? De 40 a 200 pessoas em 100 mil, sendo que 15 a 20% crianças e adolescentes. O que acontece é que o tratamento do lúpus também foi evoluindo, essas crianças começaram a ter acesso a tratamento e essas crianças e adolescentes chegaram em fase reprodutiva, né? Então, o anticoncepcional é algo importante, porque essa pessoa, essa mulher, ela chega na fase reprodutiva e ela tem complicações ao engravidar. E o que a gente sabe? Que o uso de contraceptivo hormonal combinado nessas mulheres portadoras de lúpus, se elas tiverem os anticorpos antifosfolípides positivos, é pior o desfecho. Então, a gente não pode usar quando elas têm esse anticorpo antifosfolípide positivo, tá bom? Então, isso está até ali no critério da organização, do iContraception, por exemplo, está lá, lúpus, eritematoso sistêmico, presença de anticorpos positivo, né? Sim, vai dar 4. Não, aí a gente pode usar tranquilamente. E qual é o problema? E por que a gente tem que pensar no lúpus? Então, assim, tudo bem, não é uma doença comum, mas é uma doença que é grave, né? E essas pessoas estão chegando na fase reprodutiva. Qual é o risco com o tratamento do lúpus? Ele envolve drogas como ciclofosfamida, né? Ele é alta chance de teratogenicidade, né? E alta taxa de perda fetal ou malformação, tá bom? E aí, o que a gente pode usar para as lúpicas, né? Então, em 2016, o CDC, ele colocava os progestágenos de um jeito, no geral, que não era legal de usar, né? Que seria categoria 3, lembra? O 3 é sinal amarelo, você pode usar se não tiver outra coisa. O único que era categoria 1 era o DIU de cobre. Em 2024, teve uma atualização, e aí 2, então que você pode utilizar, né? Então a gente pode utilizar, e quando a gente usa no iContraception, se tem anticorpos negativos, a gente pode usar tranquilamente progesterona. Na real é assim, a lúpica, no geral, ela vai poder usar progesterona agora, né? Exceto a medroxiprogesterona, que é aquela mesma história da trombofilia, sabe? A gente não sabe se é alguma coisa da medrox que vai piorar ou se é a quantidade de hormônio que vai de uma vez só, né? Então, se ela tiver os anticorpos positivos, a gente pode usar os contraceptivos de progesterona, tá? E o DIU de cobre sempre, né? Ele salva, enfim. Mas às vezes é aquela paciente que tem um sangramento uterino normal e ela não vai se beneficiar do DIU de cobre, né? Então era algo que limitava muito a gente. Então, com o passar do tempo, os estudos vindo, a gente consegue melhorar a qualidade de vida e a segurança dessas pacientes, né? Que vivem com o lúpus. E as pacientes com epilepsia? Porque aí é o mesmo problema do lúpus, nas gestações não planejadas. Então, no mundo, 40% da gestação não é planejada. Na América do Sul, é 62%, sendo que no Brasil, chega a 55% das gestações não são planejadas. E esse número aumenta quando a gente fala de mulheres com epilepsia. Porque o problema da epilepsia é que algumas medicações que ela usa para epilepsia interferem no anticoncepcional, diminui a eficácia do anticoncepcional, e alguns anticoncepcionais podem interferir na eficácia da medicação para epilepsia. E estudos mostram também que os neurologistas, às vezes, eles não se atentam a isso, que eles não têm essa noção, né, de que uma coisa pode interferir na outra, tá? Então, isso é importante que nós, ginecologistas e médicos da saúde da família, a gente tem que estar atento. Então, a paciente tem epilepsia, ela usa medicação, a gente tem que ter cuidado, né, e saber orientar, tá? E aqui, só para eu coloquei quais são o risco de malformação, né? Algumas drogas, elas têm
chance de malformação. E qual é a mais comum, né? Então, por exemplo, o ácido valproico, a malformação mais comum é defeito do tubo neural, hipospádia, malformação cardíaca, né? Do topiramato, muito utilizado, fendas orofaciais. Então, assim, malformações cardíacas. Então, isso é algo que a gente tem que estar atento, né? Para proteger a mãe e o bebê. E aqui, esse slide, eu peguei da aula da doutora Carolina Salles, que é uma mulher fantástica, que manja muito de contracepção, né? Ela é a única brasileira que está no comitê lá da Organização Mundial de Saúde, no comitê de critérios de elegibilidade. Esse daqui vocês têm que printar, tirar foto, porque isso aqui eu tenho em cola. Eu tenho essa cola no meu consultório, eu tenho essa cola lá no Santa, que eu atendo com os residentes, porque lá, embora não exista um ambulatório de contracepção, chega muita contracepção pra gente, porque lá tem muita epilética, tem muita bariátrica, tem várias comorbidades, e aí chega muito pra gente. Então, quando já chega, eu falo, vamos colar, vamos lá, olha lá na aula da doutora Carolina Salles esse resuminho, né? Então, isso aqui vocês podem tirar foto, que é bem importante, guarda no celular para quando for atender uma paciente que usa algum tipo dessas medicações. Então, assim, carbamazepina, topiramato, fenobarbital e a fenitoína, a gente não pode usar nada que tem etilil e estradiol. Nada por boca, nada. Então, nada é nada. Eu não posso usar o anel, eu não posso usar adesivo, eu não posso usar nada que tenha etilil e estradiol. O que ela pode? Ela pode usar DIU de cobre, Mirena, implante, a medroxiprogesterona e a medroxiprogesterona M, né? O ácido valproico, ele é mais tranquilo, ele não tem interação, ele não interfere em nada. Então, quando chega uma paciente tomando ácido valproico, eu mega fico feliz, né? Porque não tem interferência com nenhum contraceptivo, eu posso usar tudo. Então, a gente vai escolher qual é o melhor método para aquela paciente, o que é mais fácil para ela, o que ela se adapta melhor, qual é o desejo dela. A lamotrigina, ela não interage com o contraceptivo, mas o estrogênio do contraceptivo diminui a lamotrigina. Então, a gente também não pode estrogênio por via nenhuma, certo? Então, a gente só pode progesterona, qualquer progesterona e o DIU de cobre. Por isso que eu disse que era uma aula só de progesteronas isoladas, porque essas situações especiais, na dúvida, a gente pode progesterona. Tira o medroxiprogesterona, porque vocês viram que em algumas situações a gente não pode usar a medroxiprogesterona. Então, na dúvida, a progesterona é sempre segura, exceto no meningioma, né? A paciente que tem meningioma, ela não pode usar progesterona, porque esse tumor responde a progesterona, né? Mas de resto, câncer de mama também não. Mas de resto, a progesterona é muito segura, ela não dá trombose, né? Enfim. Então, esse daqui é bem importante para vocês guardarem. Esse guarda. Aqui vamos comentar um pouquinho do adenoma hepático. Ele é um tumor benigno, né? E ele, até 2024, a gente também ficava bem limitado. Quando via paciente com adenoma hepático, né? Você não podia usar nada, só o DIU de cobre. Então, nada hormonal, nada de nada, porque o adenoma, ele responde, ele pode crescer, ele pode malignizar, né? Mas isso é mais pelo estrogênio. Então, em 2024, mudou, a progesterona isolada deixou de ser categoria 3 e passou a ser categoria 2, tá? Então, quando vem uma paciente com adenoma hepático, a gente não pode usar estrogênio, né? Categoria 4, DIU de cobre é tranquilo, e a medroxiprogesterona, que é aquela coisa, não sabe se é a grande quantidade, né? Então, assim, tem alguma coisa na medroxi que ela não é legal, né? Tanto que, eu sempre falo isso para os residentes, quando a gente tem essa aula, eu falo assim, gente, quando teve lá o WHI, que estudaram terapia hormonal e câncer de mama, a progesterona é que aumenta a chance de câncer de mama. E a progesterona que era dada para as mulheres naquela época era acetato de medroxiprogesterona, não nessa quantidade, claro, era de 5 a 10 miligramas, porque era terapia hormonal, não era uma contracepção, e deu ruim. Então, assim, deve ter alguma coisa no acetato na molécula dela, alguma coisa que não é legal, né? Mas o que se questiona muito é, será que a quantidade que vai é muito grande? E não é que tem grandes estudos, tá, sobre isso. Isso é mais, assim, hipóteses que são levantadas, tá? Então, isso eu já falei, né? O estrogênio, ele favorece o crescimento desse tumor, que é benigno, mas ele pode passar para malignidade, né? Então, as evidências são limitadas, né? Que eles não aumentam, eles não crescem quando a gente usa só progesterona isolada.